Vamos sentar, por favor. Reabertos os trabalhos da sessão. Nesta segunda etapa da nossa sessão, estão neste plenário os alunos do curso de Direito da Associação Educacional Toledo, de Presidente Prudente, em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Ministro Joaquim Barbosa, o Tribunal ouve Vossa Excelência o seu voto na ação originária 1047. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, examino a questão preliminar relativa à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente apelação. Ressalto que os autos foram remetidos a esta Corte por força da decisão de folhas 4.986, que reconheceu o impedimento declarado de mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e fez incidir o disposto no artigo 102, 1, letra N da Constituição Federal, atraindo a competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, conforme decidido na AO número 958, relator ministro Moreira Alves. Cito manifestação do Procurador-Geral da República sobre o assunto e prossigo no exame, prosseguindo no exame de admissibilidade, eu observo que, embora a apelação tenha sido interposta em 16 de abril de 2003, de sentença condenatória prolatada em 15 de abril do mesmo ano, as razões recursais só foram apresentadas em 1º de outubro de 2003, fora, portanto, do prazo previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal. Conquanto intempestivas as razões de apelação, é pacífica a jurisprudência em afirmar que a tardia apresentação delas não prejudica o conhecimento do recurso, de modo que tal atraso constitui mera irregularidade. É o que se observa do precedente que eu cito, do habeas corpus 72.371, relator ministro Wilmar Galvão. No mérito, o apelante alega o seguinte: alega nulidade da sessão de julgamento, nos termos do artigo 564-4 do Código de Processo Penal, em virtude da presença de número insuficiente de jurados. Na outra apelação era número excessivo de jurados, nessa número insuficiente, ou seja, 20 entre titulares e suplentes. Alega nulidade da sessão de julgamento por quebra de incomunicabilidade dos jurados, o mesmo tema já examinado na anterior. Erro e injustiça na aplicação da pena. Alega também manifesta contrariedade entre a decisão e a prova dos autos. Alega igualmente a suspeição do juiz do feito e existência de negociação no âmbito do Judiciário Estadual e do STJ para a sua condenação por motivos pessoais. Alega impossibilidade de aplicação da Lei 8.930 de 94, crimes hediondos, a crime cometido em 1993, em razão do princípio da irretroatividade das leis. Essas causas de pedido são, em geral, desdobramentos daquelas previstas nas alíneas A, B, C e D do inciso 3 do artigo 593 do Código de Processo Penal. A fim de conferir mais clareza a este voto, eu tratarei separadamente de cada uma dessas alegações. Começo pela alegação de nulidade da sessão de julgamento em razão do número insuficiente de jurados. De início, o apelante sustenta a nulidade da sessão de julgamento do júri por violação do disposto no artigo 427 do CPP, ante a presença de número insuficiente de jurados, 18 no total, sendo que foram sorteados 2 suplentes, alcançando-se o número de 20 jurados, e não 21, como previsto no CPP. Ressalta que o número insuficiente de jurados obstaria os trabalhos do Tribunal do Júri por constituir nulidade absoluta. Eu entendo que esta alegação não tem qualquer base legal. Em primeiro lugar, consta da ata da sessão de julgamento que compareceram 19 jurados e, por isso, foram sorteados mais 2 suplentes, totalizando 21 jurados.
Ademais, e por óbvio, os novos suplentes são sorteados para a sessão seguinte e não para compor imediatamente a sessão em que foram sorteados. É o que dispõe o artigo 445 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, cito o magistério de Guilherme Inucci, na obra Código de Processo Penal comentado, em que ele diz o seguinte, aspas, suprimento dos 21 jurados. Caso o juiz verifique que o não comparecimento dos jurados titulares, mas a sessão foi devidamente instalada, desde logo sorteia os suplentes para completar o número indispensável à próxima sessão. Fecha aspas. Assim, mesmo se considerarmos que compareceram à sessão de julgamento de Luiz Antônio apenas os 18 jurados que o apelante afirma, e não os 19 indicados na ata, também carece de qualquer sentido a irresignação, pois a eventual nulidade produzida pelo sorteio de apenas 2 suplentes não interfere na sua sessão de julgamento, mas sim, eventualmente, na sessão seguinte. Ora, o artigo 445 do CPP tem justamente a finalidade de permitir a instalação da sessão com número de jurados inferior a 21, desde que dentro de patamar mínimo, qual seja o de 15 jurados. Lê-se com efeito no artigo 445 do CPP. Artigo 445. Verificando não estar completo o número de 21 jurados, embora haja o mínimo legal para a instalação da sessão, o juiz procederá ao sorteio dos suplentes necessários, repetindo-se o sorteio até perfazer-se aquele número. Cito ainda Guilherme Inucci, mais uma vez. Aspas. Composição do Tribunal do Júri. Ao contrário do que pode parecer, o Tribunal Popular é composto pelo juiz togado, que o preside, e por 21 jurados sorteados para a sessão, e não unicamente pelo magistrado e pelo conselho de sentença. Há, na realidade, 22 pessoas envolvidas no julgamento, um juiz de direito e 21 juízes leigos, dos quais, em uma segunda etapa, atinge-se o número de 8, um juiz presidente e 7 jurados. Por outro lado, para validamente começar os seus trabalhos, devem reunir-se pelo menos 16 pessoas, um juiz togado e 15 jurados. Como se vê, o apelante não impugna a convocação de 18 jurados para a sessão, mas sim o comparecimento deste número de jurados à sessão de julgamento, o que não revela qualquer ilegalidade. Portanto, de acordo com a legislação processual em vigor, o comparecimento de 18 jurados é suficiente para a instalação da sessão do Tribunal do Júri, não há qualquer nulidade a ser declarada. Examine em seguida a nulidade da sessão, a questão atinente à nulidade da sessão por quebra de incomunicabilidade dos jurados. O outro argumento pela nulidade do julgamento diz respeito à, mais uma vez alegada, quebra de incomunicabilidade dos jurados que puderam usar telefone celular mesmo depois de terem sido sorteados. Segundo consta da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o juiz-presidente suspendeu a sessão durante 5 minutos para que os jurados comunicassem a terceiros que iriam participar do julgamento. As ligações foram feitas perante todos os presentes na sessão e limitaram-se à comunicação acerca da participação de cada jurado, sem qualquer referência aos dados do processo que seria julgado. A mesma questão foi analisada no julgamento esta questão já foi analisada no julgamento da AO 1046, cujo julgamento se encerrou ainda há pouco. Ademais, pela tese de que é desnecessária a incomunicabilidade absoluta dos jurados, precisa a lição de Ada Grinova, que diz o seguinte, aspas, a incomunicabilidade dos jurados representa a garantia da independência do jurado na formação de seu convencimento e também do sigilo das votações. Cumpre ressaltar, todavia,
que a incomunicabilidade, segundo se deduz das disposições dos artigos 458, parágrafo 1º e 476 do CPP, diz respeito a assuntos relacionados ao processo, evitando-se influências externas ou de algum jurado sobre o outro, naquilo que diz respeito à decisão propriamente dita. Não é razoável exigir-se, como postulava a doutrina precedente, o total isolamento dos integrantes do Conselho. Fecha aspas. Digo eu. Some-se a isso o fato de que a autorização judicial de comunicação entre os jurados e as respectivas famílias foi devidamente registrada em ata, da qual colho o seguinte, aspas, formado o Conselho de Sentença, o meritíssimo juiz presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para que os jurados sorteados pudessem comunicar a terceiros que iriam participar da presente sessão de julgamento. Quanto aos demais jurados, estes foram dispensados e convocados a estarem presentes na próxima sessão. Fecha aspas. Senhora Presidente, a incomunicabilidade dos jurados, a meu ver, não se reveste de caráter absoluto, pois, nos termos do próprio dispositivo legal, diz respeito a manifestações que guardem alguma pertinência com o processo. No caso em exame, a permissão para que os jurados sorteados para a composição do Conselho de Sentença comunicassem a terceiros, isto é, à sua família, sua participação no julgamento em nada prejudicou ou viciou o convencimento daqueles, especialmente levando-se em conta que a referida comunicação foi feita na presença de todos. Sobre o tema, discorre com precisão Maurício Antônio Ribeiro Lopes, aspas, relativização da incomunicabilidade. Como é curial, a incomunicabilidade não é absoluta e, desse modo, o rígido sistema de nulidades preconizado pelo Código de Processo Penal em termos de julgamentos afetos à competência do Tribunal do Júri, com maior razão, deverá ater-se ao primado de que não se decreta a nulidade sem demonstração de prejuízo. Consequência dessa relativização é a possibilidade de o jurado comunicar-se, desde que preservado o dever de silêncio quanto ao mérito ou a aspectos do caso que possam ser reveladores de sua tendência, quer para com isso evitar-se a contaminação do convencimento dos demais jurados, quer para a exteriorização de uma imparcialidade que é sempre requerida. Poderá, assim, observados esses aspectos, além das autorizações legais para a intervenção dos jurados, quebrar o silêncio. Este parece ser um aspecto definitivo quanto à regra da incomunicabilidade. Esta não se confunde com o silêncio, vez que os jurados não fizeram juramentos trapistas ou monásticos. Vale dizer, os jurados podem falar, mas não podem comunicar opiniões, convicções ou dúvidas sobre o caso em debate. Essa incomunicabilidade que se estende, inclusive, dos jurados em relação a terceiros. Importa que a comunicação seja pública, na presença do juiz-presidente e demais membros e atuantes nas tribunas do júri, para que todos possam ouvi-la, a fim de aquilatar o quão isenta de pré-julgamento se encontra. Nosso legislador, nessa matéria, manteve posição intermediária entre os sistemas inglês e francês. Quando se exige também a incomunicabilidade em relação ao meio externo, há de se temperar o imperativo com a razoabilidade e circunscrevê-la a quem possa, por alguma maneira, exercer influência sobre o resultado ou voto. Simples telefonema, por si só, não é vedado, notadamente quando dado antes dos debates, que é a hipótese dos autos. Fecha aspas. Afasto, portanto, senhora Presidente, esta alegação de nulidade decorrente da quebra de incomunicabilidade. Examino a seguir a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta o apelante que a absolvição de 4 acusados pela negativa de autoria, inevitavelmente também a si e ao seu irmão aproveitaria. Também não lhe assiste razão neste ponto. O Código Penal, no artigo 29, ao tratar do concurso de pessoas, prevê as figuras do autor, coautor e partícipe, de sorte que pode integrar legitimamente o polo passivo da ação penal quem, de qualquer modo, concorra para o crime, ainda que não tenha praticado diretamente, no sentido naturalístico, a conduta prevista no núcleo do tipo penal. Nos termos do nosso Código Penal,
Autor é aquele que comete a ação típica, aí incluídos os casos de autoria imediata, influência da teoria do domínio do fato de Welser, segundo a qual autor é todo aquele que tem, aspas, o domínio final do fato, domina finalisticamente o decurso do crime e decide sobre a sua prática, fecha aspas. Prevê ainda o Código Penal que os vários partícipes do crime devem ser punidos na medida de sua culpabilidade, em virtude do princípio da individualização da pena. Consta dos autos que o executor material do crime, apontado na denúncia como autor dos disparos que causaram a morte da vítima, seria José Ricardo Cardoso, o ouriçado, que está foragido. Os corréus absolvidos foram acusados como partícipes e o apelante e o seu irmão como autores intelectuais do delito. Dessa forma, não obsta o reconhecimento da prática criminosa do apelante e de seu irmão, na qualidade de mandantes, o fato de os demais partícipes terem sido absolvidos, uma vez que o executor material do crime permanece foragido. Não há nenhuma incongruência em absolver um partícipe e condenar outro, ou mesmo condenar o autor intelectual do crime, quando as provas dos autos o permitirem. Frise-se que, no concurso de pessoas, há, em geral, identidade quanto às circunstâncias objetivas do crime, meios e modos de realização da infração penal, tempo, local e ocasião. Há, entretanto, diferença no que tocante às circunstâncias pessoais dos agentes, ou seja, os motivos determinantes, as condições ou qualidades pessoais e relações com o ofendido, o que possibilita a diferente punição dos partícipes e ou coautores sem maiores problemas. Não vislumbro, por conseguinte, óbice a condenação do apelante quando confrontada com a absolvição dos corréus. Passo a analisar a alegação de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o que servira para absolver os outros acusados teria sido usado para condenar o apelante juntamente com seu irmão. Para Eugênio Pacelli, a apelação com base no artigo 593.3d do Código de Processo Penal constitui exceção à regra da soberania dos vereditos, já que nela se questiona a própria decisão do júri. Por essa razão, o recurso, como bem frisou o ministro Celso de Mello no julgamento anterior, quando baseado em tal dispositivo, deve ser interpretado com restrição. Neste ponto, assim se manifesta Pacelli, aspas, se as primeiras hipóteses de apelação das decisões em procedimentos do Tribunal do Júri não se dirigiam diretamente à convicção do júri popular, e sim à sentença do seu juiz-presidente, o mesmo não se dá na linha D do inciso 3º do artigo 593. Ali, o que estará sendo questionado é a própria decisão do Tribunal do Júri, configurando verdadeira exceção à regra da soberania dos vereditos. Por mais compreensível e louvável seja a preocupação com o risco de erro ou desvio no convencimento judicial do júri popular, o fato é que o aludido dispositivo legal põe em xeque a rigidez da soberania das decisões do júri. Aliás, não será a única vez, porquanto será possível também a modificação da aludida decisão pela via da ação de revisão criminal, a ser julgada diretamente nos tribunais. Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente a sustentar a decisão dos jurados. Nesse passo, é importante lembrar que na jurisdição popular do júri, exatamente em razão de se tratar de julgamento de crimes dolosos contra a vida, não serão raros os votos movidos pela mais eloquente e convincente participação dos oradores. A passionalidade, de fato, ocupa espaço de destaque no aludido tribunal, dali emergindo velhos e novos preconceitos, rancores, frustrações, além das inevitáveis boas, más e melhores intenções, é claro. Fecha aspas. Digo eu, as decisões do Tribunal do Júri baseiam-se na íntima convicção dos jurados perante o material fático probatório a eles apresentado. Ademais, há nos autos indícios e provas suficientes para sustentar a condenação do apelante e de seu irmão.
Cito como exemplo os depoimentos prestados por algumas testemunhas que relatam tanto a inimizade entre o apelante e a vítima, como a personalidade agressiva dos irmãos. Transcrevo por oportuno o depoimento da testemunha Maria Consolata da Silva Rocha, escrivã do inquérito que investigava o assassinato do advogado Paulo Coelho. A depoente, que trabalhou com Luiz Gonzaga Batista Júnior, quando ele chefiava a Delegacia de Patrimônio, relata ter sido constantemente ameaçada por ele, pelo irmão dele, o atual apelante, Luiz Antônio, e pelo pai dos dois, o desembargador Luiz Gonzaga Batista Rodrigues. Cito esse depoimento, aspas, que por ocasião do inquérito na Polícia Civil, certa feita foi abordada por Júnior, pedindo que fizesse o depoimento em 4 vias para entregar-lhe uma delas, ou então lhe informasse o que estava acontecendo. Que Júnior indagou pelos meninos, referindo-se a Salles e André Corréus, querendo saber se estavam sofrendo muito, tendo a declarante respondido que com o delegado Daniel não havia tratamento violento e que Júnior ainda dissera: coitado, estão sofrendo sem dever, referindo-se a Salles e André. Que a advogada Iracélia não gosta do declarante porque levou uma resma de papel para tirar cópias escondidas do inquérito, não sendo atendida, pois não tinha ordem para tanto. Que no dia da tomada de declarações do acusado Citonho, a declarante ouviu quando Luiz Antônio dissera para Citonho, aspas, vê bem o que papai te falou, fecha aspas. Continua a citação. Que no dia 1º de maio, em Caracaraí, a declarante foi ameaçada por Luiz Antônio, que, colocando o dedo em riste, dissera, aspas, vai dizer ao Daniel, aquele delegado travestido, que nós estamos aqui e não temos medo dessa policinha dele, não. Que no mesmo dia, em Caracaraí, o desembargador lhe dissera, sua vagabunda, safada, deveria estar do nosso lado. Que certa vez atendeu um telefonema no DPJI, indagando pelo delegado Daniel, tendo a depoente respondido que não se encontrava, tendo a voz que reconheceu como sendo de Luiz Antônio, afirmado que a vida do Daniel estava bem curtinha, fecha aspas. Há ainda o depoimento de Carlos Antônio Salles de Santana perante a autoridade judicial, aspas, que o interrogado, na época em que era policial, ouviu na delegacia Luiz Gonzaga Batista Júnior se referir à vítima Paulo Coelho como, aspas, um bosta, um merda, que o interrogado já ouviu de Luiz Antônio manifestações contrárias à vítima Paulo Coelho. Entre elas, Luiz Antônio qualificava a vítima como um merda, um bosta, e queria acertar as contas com ele, fecha aspas. Prossegue o depoimento. Que o interrogado informa que o teor da fita gravada do diálogo que teve com o acusado Luiz Antônio deve-se ao fato de que eles não sabiam de nada e não eram para falar nada, porque eles estavam aguardando uma decisão de Brasília e que, se não fosse favorável a ele, Luiz Antônio mandaria, aspas, os verdadeiros criminosos assumirem, fecha aspas, que como na época só estavam presos o interrogado e Marcos, bem como Citônio e Agapto, o interrogado entendeu que seriam estes que deveriam confessar, que o gravador estava com o interrogado e pôde gravar quando Luiz Antônio disse, aspas, eles fizeram merda porque estavam embriagados, fecha aspas. A degravação da fita mencionada no depoimento de Carlos Salles consta as folhas 2113 e 2147 dos autos. Transcrevo o respectivo trecho do parecer do Procurador-Geral da República sobre o tema. Aspas. Quanto ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez mais falece razão ao apelado. Inicialmente, forçoso destacar que tal hipótese só ocorre quando a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não há suporte probatório para a decisão dos jurados. Se houve, a decisão não será manifestamente contrária, pois os jurados são soberanos em suas decisões, como preceitua a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 38. Sobre o tema, Tourinho Filho afirma: exige-se, contudo, que a decisão dos jurados não encontre arrimo em alguma prova.
Afinal de contas, os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa liberdade lhes confere o direito de optar por uma das versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova, não se pode dizer ser ela manifestamente contrária ao apurado no corpo do processo. Ora, Excelência, prosseguiu o Procurador-Geral, nos autos há fartura de provas e indícios. Diante do exposto, oportuno destacar que consta nos autos, como salientado nas alegações finais, que, e cita, a antipatia do réu em relação à vítima era conhecida de todos, como bem demonstra o documento anexado às folhas 1679 e também as declarações da testemunha Carmelita Pereira da Silva, ouvida apenas na Polícia Federal, as folhas 177, embora arrolada pelo Ministério Público não foi localizada. E declarou que ouviu certa vez Luiz Antônio, em tom de ameaça, no interior da boate Mineia, dizer à vítima, tu te cuida, fecha aspas, o que, segundo ela, não teria sido a primeira vez. O comportamento arrogante e a personalidade violenta do réu Luiz Antônio são de conhecimento público e o depoimento de folhas tais só vem a corroborar o que ora se alega, não esquecendo também a notícia veiculada no jornal anexo às folhas tais, quando ameaçou e tentou agredir jornalistas em frente à delegacia chefiada por seu irmão. Para comprovar definitivamente a autoria deste réu, basta ler o interrogatório do também réu Carlos Salles, as folhas tais, que faz menção à fita cassete gravada no interior da cela, onde estava recolhido juntamente com Marcos André, e a degravação da mesma constante às folhas tais, onde Luiz Antônio, em várias passagens, tenta acalmar Salles e Marcos André para evitar que falem o que sabem sobre o crime. Sua folha de antecedentes criminais, apenas no estado de Roraima, demonstra que é dado à prática de ameaças e é de conhecimento da sociedade ser pessoa desordeira e violenta. Vale ainda transcrever trecho do depoimento de Carlos Salles, prosseguiu o Procurador-Geral. Aspas, que o interrogado, na época em que era policial, ouviu na delegacia Luiz Gonzaga Batista Júnior se referir à vítima Paulo Coelho como um bosta, um merda, que como as denúncias de Paulo Coelho contra o acusado Luiz Gonzaga Batista sempre eram as estampadas na imprensa, além de torturas, também como forjador de flagrantes, o acusado Luiz Antônio Batista, irmão de Luiz Gonzaga Batista, sentia pelo irmão citado e, por isso, criou um ódio contra a vítima Paulo Coelho. Que o interrogado já ouviu de Luiz Antônio manifestações contrárias à vítima Paulo Coelho. Entre elas, Luiz Antônio qualificava a vítima como um merda, um bosta, e queria acertar as contas com ele. Que o interrogado, um dia antes do crime, à noite, recebeu na casa de seu irmão Marcos André Cavalcante o acusado Sebastião Rodrigues Figueira, o Sabá, o qual lhe pediu emprestada uma espingarda 12 de repetição, o que causou espanto ao interrogado, que chegou a indagar se era para caçar um elefante. Que o interrogado disse que não tinha esse tipo de arma e Sebastião Rodrigues respondeu à indagação do interrogado de que não era para caçar um elefante, mas do que o interrogado aguardasse, pois em um dia, pois vai estourar um pepino na cidade, não precisando o dia, dizendo ainda, você vai ver a bomba que vai estourar. Também não precisando e esclarecendo maiores detalhes sobre as expressões. Que Sebastião Rodrigues Figueira era policial civil de confiança de Luiz Gonzaga Batista Júnior, lotado na Delegacia de Patrimônio. Que o acusado Luiz Gonzaga Batista Júnior andava diariamente com os acusados Agapto Lauro, Sebastião Rodrigues e Brás Gondim. Consta ainda nas alegações finais que, aspas, as investigações dão conta que foi José Ricardo Cardoso, o ouriçado, que consumou o plano e, na condição de pistoleiro de aluguel, como era conhecido, com a arma de fogo que usou, atingiu a vítima de modo fatal com 3 tiros no rosto. José Ricardo Cardoso, o ouriçado, a mando direto de Luiz Gonzaga Batista Júnior, ou Júnior, como é conhecido, e de Luiz Antônio, foi levado até o local da execução por uma caminhoneta Volkswagen Paraty, vermelho metálica, sem placas, pertencente ao Tribunal de Justiça de Roraima e de uso do desembargador Luiz Gonzaga Batista Rodrigues, que é o pai do apelante.
já falecido. José Ricardo Cardoso recebeu 15 milhões de cruzeiros, como parte do pagamento pelo serviço, que foi pago por intermédio de André Augusto de Oliveira Cardoso, que é amigo e reside com Luiz Antônio Batista, conforme remessas feitas através do Banco do Brasil em 18 e 26 de março do corrente ano, como comprovam os documentos de folhas 2.262 e 2.263. A vítima, o advogado Paulo Coelho, conselheiro federal da OAB, havia sido, em 19 de fevereiro de 93, eleito conselheiro da OAB Nacional e, em seu discurso, ratificou a intenção de continuar sua luta pela moralidade e reformulação do Tribunal de Justiça de Roraima, que entendia ser irregular, vindo a falecer depois de poucas horas passadas deste fato. Consta do supramencionado relatório policial ainda que, aspas, os familiares apontavam a sua luta contra as arbitrariedades, torturas e atitudes dos ex-delegados Luiz Gonzaga Batista Júnior e Luiz Antônio Batista, quando à frente da Delegacia Geral de Crimes contra o Patrimônio. Paulo Coelho Pereira colecionava recortes de jornais, tudo o que noticiava os desmandos daquelas pessoas, propugnando por apuratórios policiais ou mesmo administrativos disciplinares. Inclusive, a viúva apresentou cópias de sindicâncias feitas contra o delegado Luiz Gonzaga Batista Júnior junto às folhas tais. Lutava contra a forma como eram investidos os policiais da Delegacia de Patrimônio, através de cargos comissionados, sem o cuidado da seleção, muitos deles com antecedentes criminais. Paulo Coelho Pereira também não acatava a forma como foi criado o Tribunal de Justiça de Roraima, contestando a investidura dos desembargadores Luiz Gonzaga Batista Rodrigues e Elair de Moraes. Afirma, inclusive, que esta seria a sua plataforma de atuação, pois, eleito conselheiro federal da OAB, teria mais força para lutar contra aquelas irregularidades. Investigando o assassinato por conta do presente inquérito policial, pessoas telefonavam anonimamente, compareciam até a Divisão de Polícia Federal na condição de informar sem assinar testemunho. Autoridades das mais variadas esferas apontavam os responsáveis por aquele crime, todos confiantes na isenção do apuratório levado a efeito por este órgão, a necessidade e a sede de justiça, mas todos, sem exceção, temendo ante o poder dos suspeitos. Pelas pessoas contra quem Paulo Coelho Pereira lutava e pelo fato dos assassinos terem feito uso de uma Paraty verde, posteriormente reconhecida como sendo do Tribunal de Justiça do Estado, e que estava à disposição do desembargador Luiz Gonzaga Batista Rodrigues, por todos eram apontadas a referida autoridade e as pessoas a ele ligadas. Realmente fica difícil dissociar desse contexto o desembargador Luiz Gonzaga Batista Rodrigues, seus filhos. Prossegue o dito relatório da Divisão de Polícia Federal em Roraima, afirmando que o apelante Luiz Antônio Batista e o seu irmão Luiz Gonzaga Batista Júnior, aspas, sob o manto protetor do pai, os filhos se revezavam no comando da Delegacia do Patrimônio, local para onde convergiam e sumiam bens de terceiros, constituindo-se uma secretaria paralela não alcançada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima. Foi na Delegacia do Patrimônio que consolidaram os desmandos, arbitrariedades, maltratos, torturas e até sumiço de pessoas. O banho da Tieta e o sorriso do lagarto passaram a ser o palco das práticas desses crimes, além da descoberta de cemitérios clandestinos, de onde eram tirados de covas rasas, corpos e mais corpos mutilados e quase sempre não identificados. Apesar desses macabros achados, nenhum apuratório instaurado pela Secretaria de Segurança Pública de Roraima apontou os verdadeiros culpados. Mas toda a população sabia que os responsáveis estavam naquela delegacia. Tal o caso Severino e agora o caso Paulo Coelho. Toda a sociedade, ainda que veladamente, apontava os responsáveis. Mas a autoridade, apesar de ver, como a avestruz,
enterrava a cara para não enxergar. Bastava ver a quantidade de guaxebas munidos de armamento pesado, como espingarda calibre 12 de cano cerrado, metralhadora, revólveres e pistolas à vista, agredindo ao usuário do serviço público, necessitado da justiça. Amontoavam-se na entrada, nos corredores e no gabinete do desembargador Luiz Gonzaga Batista Rodrigues, numa autêntica demonstração de força, desrespeito ao cidadão comum e pacato. Iniciadas as investigações, de imediato começaram a surgir as figuras referidas, participantes do homicídio do advogado, já conhecidas e abominadas pela sociedade local, dadas as suas condutas, uns de participação direta e outras indiretamente do crime, mas todos com interesses definidos em ver Paulo Coelho Pereira fora do caminho. Consta ainda no supermencionado relatório, as folhas 824, o seguinte, aspas, após o assassinato, iniciadas as diligências, a primeira notícia de José Ricardo Cardoso, o ouriçado, foi através de um telefonema feito pelo pai de santo, Márcio de Castro, residente na rua Terra Nova, 27, Manaus, amigo e cliente de Paulo Coelho, para Alvanete Pereira Torres e Silva e Leidemar Silva, a Mineia, dando conta de que havia sido procurado por uma mulher que contratou seus trabalhos para uni-la a seu ex-marido, que havia fugido de Boa Vista por ter cometido 2 crimes, um dos quais contra o advogado Paulo Coelho, a mando da polícia, e que um policial iria mandar um dinheiro referente ao restante pelo serviço feito e que ele estaria em Santarém. Por conta disso, foi designada uma equipe de policiais do Serviço de Inteligência da Divisão de Polícia Federal em Roraima para Santarém, no Pará, e após algumas diligências, localizou-se e identificou-se familiares de José Ricardo Cardoso naquela cidade. O ouriçado falou da remessa de dinheiro e, diligenciando-se, soube-se que o dinheiro foi remetido para a agência do Banco do Brasil em Santarém, Pará, conta corrente número 13.344, pertencente a Ana Cristina da Silva Pantoja. Tem-se nos autos os comprovantes de remessa de dinheiro a Ana Cristina da Silva Pantoja pelo réu André Augusto e conforme atesta o laudo de exame grafotécnico de folhas 1713 e 1715. Destarte, como se percebe, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos. Fecha aspas. Digo eu, assim, a meu ver, foi demonstrada à exaustão a existência de provas nos autos suficientes para dar embasamento à condenação do apelante. Examino a seguir a arguição de suspeição do juiz do feito e de existência de negociação no âmbito do Judiciário Estadual e do Superior Tribunal de Justiça para fim de condenação do apelante. É a mesma alegação já feita no caso anterior. O apelante alega ainda que sua condenação é resultado de vingança privada, comandada por desembargador integrante do Tribunal de Justiça Estadual e pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri, onde ocorreu seu julgamento, bem como fruto de suspeita negociação entre pessoas que o perseguem no âmbito estadual e assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça, levada a termo no curso do julgamento do recurso especial ali interposto pelo Ministério Público, que deu ensejo ao restabelecimento da pronúncia. Esta alegação de suspeição já foi inúmeras vezes refutada pela Corte, como eu já assinalei no julgamento anterior. Foi refutada na AO 959, relator ministro Moreira Alves, na AO 1016, relator ministro Sepúlveda Pertence, na AO 1017, relatora ministra Ellen Grace, e na AO 1076, de minha relatoria. Ademais, o apelante não juntou aos autos provas concretas de suas afirmações que não passam, pois, de meras conjecturas sem importância para a resolução do caso em questão. Aliás, o apelante não comprovou, ainda que minimamente, a forma como as referidas conspirações contra ele e o irmão teriam sido engendradas e como teriam influenciado na condenação,
baseada somente na íntima convicção dos jurados em face das provas contidas nos autos. Veja-se que, relativamente ao resultado do julgamento dos recursos especiais do Ministério Público no STJ, que foram providos para restabelecer a pronúncia, este fato foi objeto do habeas corpus da minha relatoria, de número 90.217, julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em março deste ano, de 2007. Colho desse julgamento o seguinte, da ementa do acordo. A alegação de que o Superior Tribunal de Justiça analisou fatos e provas no julgamento dos recursos dos pacientes não é verdadeira, como o demonstra a simples leitura dos acórdãos impugnados. Constatou-se apenas que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito dos pacientes e despronunciá-los, violou os estreitos limites do juízo sobre o recebimento da denúncia. Na comparação entre a pronúncia e a despronúncia, o Superior Tribunal de Justiça constatou que houve uma valoração dos indícios de autoria existente contra os pacientes por ocasião da despronúncia, que assim incorreu em excesso de eloquência defensiva, ausência de legalidade, habeas corpus indeferido, fecha aspas. Portanto, senhora presidente, as alegadas conspirações que teriam ocorrido no gabinete de ministro relator dos recursos do parquê no Superior Tribunal de Justiça, que teriam conduzido à decisão desfavorável ao apelante, não foram demonstradas, sendo que o resultado do julgamento por si só não pode ser prova da alegação. Por essas razões, eu rejeito também essa alegação de nulidade. Examino a seguir a alegação atinente à inaplicabilidade da Lei 8.930 ao caso sob exame. Neste tópico, o apelante aponta a existência de erro na sentença condenatória, dada a impossibilidade de aplicação da Lei 8.930 de 94 a crime cometido em 93 pelo princípio da irretroatividade das leis. Neste ponto, eu entendo que assiste razão ao apelante. Com efeito, segundo consta da sentença condenatória, o apelante foi condenado pela prática de homicídio qualificado a pena a ser cumprida em regime integralmente fechado, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072. Ocorre, porém, que a redação do artigo 1º da Lei 8.072, no qual são relacionados os crimes considerados hediondos, foi modificada pela Lei 8.930 de 94, que ampliou o rol desses crimes, passando a incluir nele o crime de homicídio qualificado. Portanto, na redação original da Lei 8.072, não constava do rol dos crimes hediondos o homicídio qualificado, com a consequência de não lhe poder ser aplicado qualquer dispositivo penal referente à hediondez do crime. Assim, à época do crime, fevereiro de 1993, o homicídio qualificado não era considerado hediondo, o que impossibilita a aplicação da lei posterior, a lei de 8.930, ao caso em questão, pois tal retroação seria prejudicial ao apelante. Acolho, assim, os argumentos do apelante no que tange à inaplicabilidade da Lei 8.930 a seu caso, considerando que não se deve aplicar também, por consequência, as disposições da Lei 8.072. Acolho esse ponto da apelação. Passo a examinar a alegação de erro na aplicação da pena. No que tange à pena aplicada, entendo também que assiste parcial razão ao apelante Luiz Antônio Batista. Vejamos. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal brasileiro, o magistrado Acor considerou negativamente os motivos, as circunstâncias e a culpabilidade. Note-se que, apesar de reconhecer 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o magistrado fixou a pena base em 12 anos de reclusão,
que é o mínimo legal previsto. Como o recurso de apelação é exclusivamente da defesa, deverá ser mantida a pena provisoriamente fixada neste patamar, sob pena de reformácio impégios, não obstante o próprio juiz ter reconhecido 3 circunstâncias desfavoráveis. Incide ainda a agravante do artigo 72, ou seja, do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, promover e organizar a atividade criminosa. Foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, em razão da qual o magistrado promoveu um acréscimo de 3 anos à pena aplicada. O apelante alega que o juiz-presidente do Tribunal do Júri questionou, no 3º quesito, a participação do apelante no crime, configurando bis in idem a aplicação da agravante em questão. Eu entendo, entretanto, que não está configurado o bis in idem apontado. Em verdade, como a acusação é de que Luiz Antônio foi autor intelectual do crime, o 3º quesito formulado foi justamente se ele havia, aspas, ajustado a prática do crime, concorrendo dessa forma para a sua consumação. Do contrário, estaria negada a sua autoria. Esse quesito diz respeito à autoria. Já no momento da quesitação da circunstância agravante, o júri admitiu que o apelante não só foi o autor intelectual do crime, como também promoveu e organizou toda a atividade criminosa. Como ressalta César Roberto Bittencourt, as agravantes no caso de concurso de pessoas se identificam com o princípio de que cada um deve ser punido nos limites de sua culpabilidade. Assim, as agravantes se destinam a qualquer participante, seja autor, coautor ou partícipe. No que se refere à agravante do artigo 62, inciso 1º, incidente no caso, comenta o citado penalista, aspas, pune-se mais severamente aquele que exerce um papel de liderança entre os participantes, independentemente de ser ou não o autor intelectual. Fecha aspas. Desse modo, senhora presidente, eu entendo que não há que se falar em bis in idem. Mas, embora o apelante não impugne especificamente esse aspecto da dosimetria, eu considero que houve uma diferença de tratamento entre Luiz Antônio e Luiz Gonzaga Júnior. E essa diferença não deve prevalecer, a meu sentir. Em relação a Júnior, o magistrado Acor elevou a pena base em apenas 2 anos, por força da incidência da agravante do artigo 62, inciso 1º. E já em relação a Luiz Antônio, o apelante, essa mesma agravante conduziu à elevação da pena em 3 anos. Para manter simetria em relação à pena aplicada ao corréu Luiz Gonzaga Júnior, eu altero o parâmetro fixado pelo magistrado Acor para somar tão somente 2 anos a pena base provisoriamente fixada, totalizando 14 anos de reclusão, tendo em vista que, como já dito, embora o juiz tenha valorado negativamente as circunstâncias do apelante, ele manteve a pena base no mínimo legal de 12 anos de reclusão. Neste ponto, portanto, a sentença não pode mais ser alterada, já que não houve recurso da acusação. Muito embora em suas contra-razões de apelação, o promotor sustente que a pena aplicada ao apelante deveria ter sido maior. E eu concordo com essa observação, mas nada mais pode ser feito. Por fim, como não foram reconhecidas pelo júri circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição e aumento de pena, a pena definitiva passa a ser de 14 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Ante o exposto, senhora presidente, eu conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, unicamente para afastar a aplicabilidade da Lei 8.930, de 94, e, consequentemente, da Lei 8.072, ao caso em análise, bem como para fixar a pena definitiva em 14 anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado. É como voto. Portanto, conhece da apelação e lhe dá parcial provimento nos termos do voto que acaba de proferir. Ministro Menezes Direito.
Senhora Presidenta, como já disse anteriormente... Desculpe, ministro Menezes Direito. O revisor é o ministro Eros Grau. Perdão. Eu ouço primeiro o revisor. Senhor presidente, o meu voto acompanha, é breve, acompanha do relator. São 2 páginas. As nulidades arguidas pelo apelante foram consideradas e refutadas de forma consistente no parecer da PGR. No que tange a alegação de que não estavam presentes os 21 jurados, em violação do disposto no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, há precedentes desta Corte e do STJ, na linha de que o número mínimo exigido para a instalação do júri é de 15 jurados. Número, aliás, previsto no artigo 442 do Código de Processo Penal. No caso, sob exame, compareceram 19 jurados, o juiz tendo convocado 2 suplentes, o que levou ao perfazimento do total exigido pela lei. Quanto à afirmação de quebra de incomunicabilidade, a questão foi amplamente debatida no julgamento da ação originária 1046, chegando o tribunal à conclusão de que os 5 minutos concedidos pelo juiz para que os jurados se comunicassem com terceiros, familiares ou não configuravam o vício alegado. Mantenho-me nesse ponto coerente com o voto proferido naquela ocasião. Observo ainda a existência dos autos de certidão de incomunicabilidade. Também não procede a suposta nulidade na... Estou retificando essa parte para acompanhar do meu voto anterior, para acompanhar no que tange a dosimetria da pena, o voto do ministro Joaquim Barbosa. Também não vislumbro decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Existindo neles, como no caso se dá, versões discrepantes a respeito do fato imputado ao réu, há de ser respeitada a decisão soberana do júri que optar por uma delas. Ainda na linha da manifestação ministerial, não vislumbro nulidade no que toca à parcialidade do juiz-presidente. Questão idêntica foi examinada e repelida por esse pleno no julgamento da questão de ordem na ação originária 959. Finalmente, o único ponto das razões recursais que prosperam em favor do recorrente diz com a irretroatividade da lei. Eu estou, então, nesse ponto, também acompanhando o ministro Joaquim Barbosa e estou, por essas razões, dando provimento parcial ao recurso para conferir ao recorrente o direito de cumprir a pena no regime inicialmente fechado e também no que tange a dosimetria da pena. Pois não. Portanto, o eminente ministro revisor acompanha o voto do relator. Ministro Menezes Direito. Senhor presidente, com relação à questão relativa à suspeição, eu incorporo neste voto o pronunciamento que fiz nesta sentada quando do julgamento da ação originária 1046. Chamou a minha atenção, depois desse minudente voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, a questão relativa à incomunicabilidade, no que diz com o artigo 458, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, no sentido de que teria sido rompida essa incomunicabilidade pela existência de telefonemas dos jurados, autorizados esses telefonemas pelo juiz. Mas eu verifico, senhor presidente, que a nossa Corte, no recurso extraordinário 97.513, de que foi relator o eminente ministro Alfredo Buzaide, já enfrentou questão assemelhada e até, em certo sentido, uma situação mais gravosa que a deste caso que estamos julgando, que teria sido uma comunicação entre os próprios jurados durante o intervalo. E o eminente ministro Buzaide mostrou com toda clareza que essa incomunicabilidade deve ser entendida com um sentido relativo, não tem esse conceito absoluto. Diz Sua Excelência explicitamente o que segue, peço venha para ler, que me parece de utilidade para todos nós lembrarmos esse precedente da própria Corte. Diz, ora, todo esse rigorismo deve ser entendido como durante a sessão de julgamento. Nem se poderia exigir dos jurados, durante o intervalo de descanso ou de recesso, que fizessem absoluto silêncio, dado que esses recessos são, na maior das vezes, para desconcentrar, relaxar, distender, o que revela
a extensão do conceito de incomunicabilidade nos termos postos pelo parágrafo 1º do artigo 458. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1052, que foi relator o eminente ministro Vicente Sernichiaro, em caso já de tudo e tudo semelhante ao que nós estamos julgando, decidiu no mesmo sentido que foi aqui apontado pelo eminente ministro Joaquim Barbosa em seu brilhantíssimo voto. A ementa deste acordo do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: a incomunicabilidade não é isolamento do jurado, vedado comendar o fato em julgamento. Simples telefonema por si só não é vedado, notadamente quando dado antes dos debates. Além disso, só acarreta nulidade, demonstrado o prejuízo. Ou seja, numa palavra, a orientação jurisprudencial, tanto da Corte Superior como desta Corte Suprema, é no sentido de relativizar o conceito da incomunicabilidade. E, no caso concreto, demonstrou muito bem o eminente relator que esse sinal de relatividade deve ser considerado, porque não aconteceu essa quebra, ou dita quebra, durante a sessão, mas sim num período anterior a ela, a autorização que foi dada aos jurados para que eles se comunicassem com as suas famílias. Eu, portanto, neste ponto, que me pareceu o ponto mais crítico e que foi objeto de tão relevante impugnação do eminente advogado, não procede. Por essa razão, eu acompanho também nesse ponto o eminente ministro Joaquim Barbosa. No que concerne ao artigo 593, 3, letra D, do Código de Processo Penal, Sua Excelência destacou muito bem, e talvez seja o ponto nuclear do voto, que é a questão da apelação contra a manifesta contrariedade à prova dos autos. Toda a orientação doutrinária e jurisprudencial é exatamente no sentido de que tem de ser uma manifesta contrariedade. E essa manifesta contrariedade cede, neste caso, aos indícios e provas que estão presentes à sociedade. Não bastasse a análise feita pelo eminente ministro relator, é de se considerar não apenas os depoimentos que foram prestados, como também o relatório que foi produzido no âmbito da Polícia Federal. Essa circunstância, especificamente, pelo menos a meu sentir, retira substância quanto à apelação apoiada no artigo 593, 3, letra D, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria, realmente, na análise que fiz inicialmente, não me pareceu razoável essa ponderação de equilíbrio entre os dois réus, porque as situações podem ser independentes. Ou seja, não significa que o aumento da pena base de um ser 3 anos e de outro ser 2 anos equivaler a uma não isonomia ou não ponderação adequada da pena com relação aos dois réus. Me pareceu, no caso, que haveria a possibilidade dessa separação, porquanto as circunstâncias podem ser diversas. Não há necessidade de se abrir um precedente, pelo menos na minha modesta compreensão, no sentido de igualar as situações que, em cada circunstância, pode apresentar peculiaridades que justifiquem à sociedade essa diversidade. Por essa razão é que eu vou pedir vênia ao eminente ministro Joaquim Barbosa para acompanhar às completas o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que entendeu correta a dosimetria da pena, considerando as circunstâncias que foram produzidas nos autos. Com esses pequenos comentários, nada mais do que ajuntar ao brilho do voto que foi proferido, eu peço vênia à Sua Excelência para conhecer, em parte, apenas no que concerne à aplicação da lei dos crimes hediondos. No mais, acompanho Sua Excelência integralmente. Ministra Carmen Lúcia. Senhora Presidente, eu, em primeiro lugar, quero louvar o empenho do nobre advogado na tribuna, a cumprir o seu ofício, também o brilho do voto do ministro relator, que eu acompanho integralmente com as vênias agora da pequena diferença, nem vou dizer divergência, posta no brilhante voto do ministro Menezes de Direito. Em primeiro lugar, quanto às nulidades, efetivamente não se tem, tanto no número de jurados, que está rigorosamente de acordo com o que previsto na legislação processual penal vigente,
nem com relação à incomunicabilidade, que já foi objeto de discussão específica por este nosso colegiado, exatamente neste caso, na ação originária 1046, não há nada a acrescentar, uma vez que ficou demonstrado, e inclusive deste consta, a certidão de incomunicabilidade com a relativização própria das circunstâncias que foram também realçadas no voto brilhante do ministro relator. Também não vislumbrei nenhuma contrariedade à prova dos autos na forma preconizada, ou pelo menos defendida, e acho que a dosimetria realmente, com as achegas trazidas e que já tinham sido, de alguma forma, ventiladas antes no voto do ministro relator, acho que, neste caso, haveria que se fazer esse ajuste, pelo que eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, senhora presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, também louvo o empenho do nobre advogado, feito da tribuna. Acompanho também em toto um brilhante voto do eminente relator. Se trata de matéria criminal, permito-me fazer uma brevíssima justificativa também. Primeiramente, assento a competência desta egrégia corte para julgar o feito, a apelação, tendo em conta que mais da metade do TJ local estava impedido. Em segundo lugar, rejeito também o argumento da insuficiência do número de jurados, porquanto no início da sessão estavam presentes os 15 jurados a que se refere o artigo 442 do Código de Processo Penal. Também reconheço que não houve quebra de incomunicabilidade dos jurados, porque, como foi dito aqui, tanto pelo relator como pelo nobre eminente ministro Carlos Alberto Direito, também pela ministra Carmen Lúcia, o que houve foi simplesmente uma mera comunicação dos jurados rápida aos seus familiares de que tinham sido convocados pelo júri. Entendo que a autoria intelectual foi sobejamente provada, seja no relatório da Polícia Federal, seja nos depoimentos colhidos, que são retratados no parecer da Procuradoria-Geral da República, e também foram realçados no voto do eminente relator. Não vejo de forma nenhuma esta evidência de que a decisão do júri tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, muito ao contrário, ao revés, na verdade, baseou-se nos elementos de convicção colhidos no painel probatório. Afasto também a suspeita do juiz-presidente do tribunal, baseado nos fundamentos já explicitados pelo eminente relator. Entendo também que a lei de crimes hediondos não pode retroagir para colher o homicídio qualificado. Neste ponto, então, também acompanho o entendimento do nobre relator, no sentido de que a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, permitindo a progressão de regime durante o cumprimento desta sanção, desta reprimenda, e data vênia do eminente ministro Carlos Alberto Direito, também retifico a dosimetria nesse aspecto, porque entendo que deve-se guardar uma isonomia de tratamento entre ambos os réus. Ainda que possa haver alguma dúvida, eminente ministro Carlos Alberto Direito, eu aplico, como se faz habitualmente em matéria criminal, o brocado indúbio pro réu. Portanto, acompanho integralmente Sua Excelência, o eminente relator. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu também acompanhei atentamente o relatório do eminente ministro Joaquim Barbosa, tanto quanto o voto do ministro revisor Eros Grau. E ambos os ministros analisaram com proficiência a questão, enfrentaram um por um, todos os fundamentos, e foram muitos, foram múltiplos, da apelação, e eu só me deteria apenas num breve comentário quanto àquele da incomunicabilidade dos jurados. O ministro Carlos Alberto Menezes Direito também se deteve sobre esse ponto para assentar a relatividade desse postulado e a descrição aos aspectos processuais da causa. No particular, o objetivo do postulado é assegurar o sigilo
das decisões do Conselho de Sentença, o sigilo das votações, inicialmente, que é uma regra constitucional explícita, está na linha B do inciso 38 da Constituição Federal. Esse sigilo de assento constitucional exigido para as votações que se dão no âmbito do Tribunal Popular, esse sigilo foi preservado. Daí porque na discussão anterior eu falei de ausência de prejuízo, nesse sentido de que as exigências, as garantias, os postulados constitucional não resultaram vulnerados ou mal feridos. E outro objetivo desse postulado da incomunicabilidade dos jurados, me parece que é preservar a imparcialidade do julgamento. Essa imparcialidade que se extrai do inciso 9º do artigo 92 da Constituição, porque, entre outras coisas, ou entre outras finalidades, a exigência de fundamentação dos julgamentos, das decisões judiciais, a exigência da fundamentação é para possibilitar esse confronto, essa aferição do apego dos julgadores à prova dos autos, sabido que não se pode julgar contra a prova dos autos. E quando o julgamento se dá com irrestrito apego à prova dos autos, o que se está assegurando, em última análise, é a imparcialidade do Poder Judiciário. Então, essa imparcialidade que eu extraio desse inciso 9º do artigo 92 também não foi ofendida, não é, pela comunicação que se deu por celular entre os jurados, não é, tão logo ultimado o sorteio de cada um deles. É certo que o tribunal do júri, é certo que o júri não faz parte da explícita relação dos órgãos integrantes do Poder Judiciário, artigo 92. Mas, sem dúvida, que a regra da imparcialidade, que eu enxergo, né, que eu entendo como extraível do inciso 9º do artigo 92 da Constituição, ao exigir fundamentação das decisões, dos julgamentos. Então, essa imparcialidade, esse bem jurídico, não resultou violado por nenhuma forma. No mais, eu perfilho o entendimento do eminente relator, com exceção... Aliás, o ministro relator também acolheu parcialmente a apelação para, em respeito, em homenagem ao inciso 40 do artigo 5º da Constituição, descaracterizar a hediondez do crime não exigível à época do cometimento do delito. Senhora Presidente, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho o eminente relator e, no particular, vou pedir vênia ao eminente ministro Carlos Menezes Direito para não subscrever o voto tão bem fundamentado como de estilo de Sua Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, o eminente ministro relator analisou de maneira exaustiva e integral e absolutamente clara a controvérsia suscitada nesta sede recursal. Concorreu com o seu douto voto o eminente ministro revisor, que também se orientou no mesmo sentido. Eu me manifesto com a vênia do eminente ministro Menezes Direito no sentido preconizado no douto voto proferido pelo eminente ministro relator. Eu apenas gostaria de fazer uma breve observação sobre uma questão que me parece importante, que foi também acentuada em diversos momentos ao longo desse julgamento e mesmo da própria tribuna por parte do ilustre advogado. Eu tive presente, sim, o comportamento do juiz-presidente do júri
que permitiu, logo no início da sessão de julgamento, que os jurados, por telefone, publicamente, na presença de todos, avisassem terceiros que haviam sido sorteados para compor o conselho de sentença. Todos sabemos, senhora presidente, que a incomunicabilidade dos jurados resulta do que dispõe o artigo 458, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que assim estabelece a regra. Na mesma ocasião, vale dizer, antes do sorteio do conselho de sentença, na mesma ocasião, o juiz advertirá aos jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa, etc. Vê-se que a regra legal pertinente à incomunicabilidade, que não é absoluta, como aqui já foi salientado, nem implica isolamento total do jurado, há de ser interpretada em face da própria razão de ser desse preceito, que se destina, em sua precípua finalidade, a impedir que o jurado, pronunciando-se sobre o mérito do julgamento, venha a externar as suas convicções sobre o caso, expondo, de modo indevido, a sua posição a respeito do litígio penal em exame. Se não se demonstrar, e o eminente ministro relator esclareceu e deixou bastante positivado que isso não ocorreu. Se não se demonstrar a existência da necessária relação de pertinência entre a conversação mantida pelo jurado com terceiro estranho à causa penal e o conteúdo do litígio submetido à apreciação do conselho de sentença, não se tem por configurada a quebra de incomunicabilidade estabelecida pelo artigo 458, parágrafo 1º do CPP. Daí, porque já se decidiu, e refiro-me a julgamento emanado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o RESP 1052 do Rio Grande do Sul, de que foi relator o eminente ministro Vicente Chernicchiaro, e que foi aqui rememorado no douto voto proferido pelo eminente ministro Menezes de Direito. Já se decidiu que a incomunicabilidade não é isolamento do jurado, tal como constou naquela ementa, vedado comentar o fato em julgamento. Vedado comentar o fato em julgamento. Simples telefonema, por si só, não é vedado, notadamente quando dado antes dos debates. Nós não podemos nos esquecer que aqui deu-se esse telefonema no início mesmo da própria sessão de julgamento, não é? Logo naquele início. Tão logo sorteados os 7 componentes do conselho de sentença, uma vez que havia o quórum, vale dizer, o número legal mínimo de 15 jurados presentes àquela sessão. Portanto, o quórum tinha sido observado e foi plenamente legítima a escolha, foi plenamente correto o sorteio dos 7 jurados componentes integrantes do Conselho de Sentença. Além disso, concluiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha do que se tem decidido nesta Corte. E também como foi enfatizado no douto voto proferido pelo eminente ministro relator. Não há nulidade sem prejuízo. E só acarreta nulidade, e esse fato só acarretaria nulidade se demonstrado efetivamente a ocorrência do prejuízo. É importante destacar que se registrou nesse julgamento com inteira correção que, verbis, a incomunicabilidade não pode ser entendida como isolamento do jurado, ao contrário, preservação de julgamento resultado da interpretação dos fatos, resultantes dos debates, do conjunto da prova e da experiência social de cada julgador. Vedado é discutir a matéria com terceiros. Assim, telefonar por telefonar nada significa de irregular ou ilegal. Durante as refeições, é claro, a troca de ideias.
Apenas é proibido comentário sobre o processo em andamento. Toda restrição cumpre ser interpretada restritivamente. No caso, a ilegalidade começa quando o sigilo que deva ser guardado começa a ser ameaçado. Até então, é exercício regular do direito constitucionalmente garantido. Fundamental, isso sim, é a comunicação não se referir ao objeto do processo. Registre-se ainda, senhora presidente, a esse propósito, que a própria situação de incomunicabilidade dos integrantes do Conselho de Sentença, considerados os propósitos teleológicos visados pelo artigo 458, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, constituiu o objeto de expressa e formal certificação por agente público competente, vale dizer, no caso, pelo oficial de justiça. E todos sabemos que as certidões expedidas por oficiais de justiça revestem-se de fé pública. A prerrogativa de certificação atribuída por força de lei aos oficiais de justiça representa a expressão inerente ao poder do Estado, o que permite conferir às certidões por eles expedidas a presunção iuris tantum de veracidade, desde que tais certidões, e é efetivamente o que se registrou na espécie, refiram-se ao que efetivamente constar dos autos. Esse entendimento, que tem apoio na lei e encontra suporte no magistério da doutrina, tem igualmente o beneplácito da jurisprudência da Suprema Corte, que assim tem decidido esse tema, verbis, poder certificante, a função certificante, enquanto prerrogativa institucional, que constitui a emanação da própria autoridade do Estado, destina-se a gerar situação de certeza jurídica, desde que exercida por determinados agentes a quem se outorgou ministério legis, por força da lei, o privilégio da fé pública. RTJ tal, volumes tais e páginas tais. No caso, na verdade, não basta, portanto, alegar a quebra de incomunicabilidade, nem apenas demonstrar que houve, em virtude de autorização judicial, breve comunicação telefônica com terceiro para o efeito de os jurados escolhidos notificarem, cientificarem os seus familiares de sua escolha. Apenas isso. Impunha-se demonstrar, e isso não se demonstrou, que esses diálogos externos, que essas conversações com terceiros estranhos à causa penal, disseram respeito ao próprio fundo da controvérsia, que então iria ser submetido a exame pelo juiz natural da causa, pelo Conselho de Sentença, pelos 7 jurados. E foi, como bem demonstrou o eminente ministro relator, o que efetivamente ocorreu. No que se refere aos demais aspectos debatidos nessa causa, senhora presidente, para ser breve, eu, embora discutindo-os em meu voto, eu me limito, já pelo adiantado da hora, a acompanhar, como já disse, com a devida vênia nesse ponto do eminente ministro Menezes Direito, os votos dos eminentes ministros relator e revisor. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação. Vencido em parte o ministro Menezes Direito, que deferia em menor extensão, que dava provimento em menor extensão. Tudo nos termos do voto do relator. Apenas para explicitar, o eminente relator deferia a inaplicabilidade da Lei 8.830, da Lei 8.072 e também reduzia o acréscimo à pena base de 12 anos, que havia sido fixado em 3, reduzia para 2, ante a diferença de tratamento relativamente ao corréu.
tudo para totalizar 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Senhores ministros. Senhores ministros, está encerrada a sessão.